para garantir que irá contratar uma empresa ou a autoridade competente para a realização com sucesso daquele serviço tão delicado. Para a impressão dos diários oficiais, salvo grave engano, a maioria das entidades da administração está direcionando a publicação dos diários em formato digital e reduzindo a impressão dos oficiais, mas enfim, para a aquisição de componentes ou de peças de origem nacional ou estrangeira necessária à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, então, caso de licitação dispensável. Em razão ainda da situação, nas compras ou contratações de serviços para abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, para compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de material de uso pessoal e administrativo. Então, quando nós estivermos falando de material destinado ao uso das Forças Armadas, armamento, aeronaves, etc., não é uma questão de uso pessoal e nem de trabalho burocrático, administrativo. Nós temos empresas especializadas, nós temos materiais de ponta, então isso aqui poderá ser caso de licitação dispensável. Na contratação de associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração para prestação de serviço ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado. Ainda em cima da situação, para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitado no caso de obras e serviços de engenharia a 20% do valor que trata a linha B do inciso 1º do caput do artigo 23. Contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado. Contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Ainda, pegando aqui os demais casos que eu falei para vocês que eu não ia mastigar, em razão do objeto e em razão da pessoa, celebração de contrato de prestação de serviço com as organizações sociais, contratação por instituição científica e tecnológica ou por agência de fomento para transferência de tecnologia, contrato de programa com ente da federação ou entidade de sua administração direta para prestação de serviços públicos de forma associada, através de consórcio público ou convênio de cooperação, contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, aquisição de bens e contratação de serviços para atender os contingentes militares das forças singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior. Nós tínhamos até pouco tempo atrás, até poucos anos atrás, o Exército Brasileiro ajudando com uma missão humanitária no Haiti. Então é um exemplo de forças singulares empregadas em operações de paz no exterior. Contratação de instituição ou organização pública ou privada com os sem fins lucrativos para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e Reforma Agrária. E, finalmente, artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Pessoal, é impossível a competição, não tem cabimento a competição. E aqui talvez seja o mais fácil de lembrar o caso do artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para aquisição de bens, de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Se não tem outro, se ele é o único que atua com aquele bem, com aquele serviço, é impossível, é inviável a competição. Então, é inexigível a licitação. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13º desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então aqui nós temos a porta fechada para publicidade e divulgação. Para a contratação de profissional, esse aqui é o exemplo clássico quando se fala em inexigibilidade. Pessoal, contratação de profissional de qualquer serviço de setor artístico diretamente ou através de empresariado exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Observem só, um determinado município, é frequente essa questão em concursos na OAB, talvez seja a mais clássica. A administração pública quer comemorar o aniversário do município, a administração pública quer fazer um carnaval, a administração pública quer fazer um São João, e nós temos profissionais que se destacam em cada uma dessas áreas. Para fazer a celebração do aniversário do município, você vai querer o quê? Um profissional que tenha raiz, que tenha alma, que tenha identificação com o município. Para você fazer o São João, você vai querer, principalmente nós que estamos no Nordeste, um cantor de forró de renome, alguém que seja consagrado. Para o carnaval, nós vamos querer bandas, nós vamos querer cantores que são também reconhecidos por sua relevância nessa área. E aí, se a administração pública definiu isso, tem competição? Não. Você vai negociar com o profissional e vai contratá-lo. Então, não tem como competir, não tem como chegar e falar, olha só, se você não contratar, eu vou contratar outro de você. Ele é único, não tem outro jeito. Então, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, pode ser através de um empresário ou diretamente com ele, desde que ele seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Algo extremamente subjetivo. Por quê? Que crítica é essa? E opinião pública é algo muito variável, é algo muito subjetivo. Tem determinados cantores que têm um nicho onde eles agradam e em outros não. Então não é todo mundo que gosta de Pablo do Arrocha, não é todo mundo que gosta de Beatles, não é todo mundo que gosta de Roberto Carlos. A gente vai ter que analisar o quê? Dentro do nicho dele, dentro daquilo que se propõe, a data, o ambiente, é um artista consagrado? A crítica fala bem dele? Dito isso, atende os requisitos, mas vamos convir que é uma porta bem aberta, bem ampla aqui. Considere-se de notória especialização o profissional em empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permitem inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. É inexigível ainda a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. Opa! Repetiu o slide, perdão. Complemento as dispensas previstas nos parágrafos 2º e 4º e do artigo 17, no inciso 3º e seguintes do artigo 24, as situações de inexigibilidade necessariamente justificadas e o retardamento previsto no final do parágrafo 5 do artigo 8º desta lei deverão ser comunicados dentro de 3 dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de 5 dias como condição para eficácia dos atos. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento previsto nesse artigo será instruído no que couber com os seguintes elementos: caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso, razão de escolha do fornecedor ou executante, justificativa do preço e documento de aprovação dos documentos dos projetos de pesquisa, dos quais os bens serão alocados. Quando nós falamos da perspectiva geral, então, nós observamos o quê? Que temos uma visão ampla e, principalmente, um procedimento. Ele tem uma fase interna e uma fase externa. Essa fase interna começa com o quê? Com a solicitação, requisição, onde se reconhece a necessidade ou que há uma demanda, o diagnóstico do meio adequado para o atendimento da demanda. Vamos ainda dentro da fase interna, preparatória,
fazer uma análise, um projeto, quando necessário, uma previsão orçamentária, uma pesquisa de mercado e encaminhar ao setor jurídico para obter a aprovação. Obtida a aprovação, abre-se espaço para a fase externa, que a gente acabou de falar: caracterização, razão de escolha, justificativo do preço, documento de aprovação dos projetos de pesquisa. Pessoal, eu fui apurando para não ficar muito longo esse vídeo e principalmente para tentar ser o mais objetivo possível. É um tema complexo e a gente vai falar sobre detalhes, a gente vai falar sobre temas que vocês acharem pertinentes na aula do AVEF, que eu espero que vocês acessem para que possamos debater, para que possamos ampliar. Hoje é sexta-feira, hoje não é sexta-feira, hoje é quarta-feira. Eu vou tentar nesse sábado fazer uma aula extra via VF para nós recuperarmos um sábado letivo, tá certo? E aí, contratação direta, então, os 3 casos: inexigibilidade, licitação dispensável e licitação dispensada. Pessoal, foi um grande prazer e eu agradeço pela atenção de vocês. Grande abraço